Então, hoje nós estamos com a doutora Bianca para falar um pouquinho sobre o abuso de prerrogativas, né? Que, no que se refere ao trabalho da advocacia, principalmente aqui no estado do Espírito Santo. E hoje nós vamos entrevistá-la porque ela já é uma advogada atuante aqui no estado do Espírito Santo e vamos entender um pouquinho o que se dá na advocacia e como que acontece esse abuso das prerrogativas do advogado na prática. Doutora Bianca, o que te fez escolher ser um advogado hoje? O que me fez, desde criança, eu sempre tive muito senso de justiça. E aí, conforme eu fui crescendo, eu reparei que eu sempre gostei de mediar conflitos, tentar solucionar confusões. Qualquer confusão eu estava lá no meio. E aí eu percebi que eu tinha esse dom para o direito, né? Não Uhum. especificamente para a advocacia. A gente não inicia a faculdade de direito, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha iniciado já querendo ser advogado. A gente vai descobrindo durante a nossa trajetória, né? Isso é verdade. Eu mesma iniciei a faculdade de Direito querendo fazer concurso. Hoje me apaixonei pela advocacia e quero fazer o OAB logo. E há quanto Excelente. tempo você é uma advogada? Eu sou advogada desde 2019, tem 2 anos, só que efetivamente atuando tem 8 meses, né? Porque antes eu estava fazendo um estágio de pós-graduação e aí eu fiquei impedida de advogar. Mas de carteira eu tenho 2 anos e efetivamente atuando ali na militância da advocacia tem em torno de 8 meses. E qual é a área que você atua hoje? Bom, eu sou especialista em direito de família, eu fiz uma pós em direito de família, mas atualmente eu tenho trabalhado no ramo do direito imobiliário. E aí eu tô nessa, né? Parece uma libriana, que cada hora tem uma área, mas eu aproveito esse início da advocacia para poder me descobrir, então eu tô nisso. Agora eu acho que eu descobri a minha área, que é direito imobiliário. Ah, que legal, é assim mesmo, né? A gente é igual a gente entra na faculdade achando que vai fazer concurso, vai ser concurseira na veia ali e acaba advogando. Na advocacia, eu acho que é a mesma coisa também. E É. você considera que o conhecimento que você teve na faculdade, na graduação, foi o suficiente para você ter um desempenho profissional como advogada? Com certeza não. Na faculdade, o que a gente aprende da advocacia são as práticas, né? As aulas de prática penal, prática trabalhista, que é fazer uma ou duas peças, que na real a gente aprende uma ou duas peças, outras a gente esquece. A gente aprende mesmo a advocacia ali tomando tronco todo dia em fórum e aprendendo como que realmente advoga. A gente na faculdade não tem essa preparação para advocacia. Eu tive a experiência de estudar em duas faculdades, eu acho que a Sara também, e eu via muito isso, principalmente na primeira faculdade que eu estudei, na FAESA, que os professores ali, eles estavam preocupados em você passar na OAB e fazer concurso. A gente não tinha palestra com advogados falando sobre advocacia, a gente tinha palestra com defensor público, no máximo, é, promotor, juiz, delegado. É nisso que a faculdade É foca. verdade. A gente não tem curso de oratória, não tem nada, nada que prepare. A gente vai com a cara e com a coragem mesmo. Verdade. Acho que agora que começou a ter, assim, nas faculdades, começou a se falar um pouco sobre essa advocacia na prática, e agora que começou as faculdades a trazer alguns advogados para poder fazer palestras e fazer lives, porque antigamente mesmo não tinha nada Não, disso. E você tem ou já teve receio de sofrer discriminação por defender alguma pessoa ou atuar em alguma área específica ou até em algum processo específico? com certeza. Principalmente por ser jovem, a gente sofre, porque os advogados. Eu, por exemplo, não tenho ninguém da minha família, não tenho nenhum amigo. Assim, eu tenho um ou dois amigos que sejam advogados, mas eu não tive nenhum apadrinhamento no ramo do direito. Então, é muito difícil a gente começar assim do zero, e ainda mais como autônoma, é muito difícil. A gente vê no dia a dia que não é todo mundo que vai te respeitar, principalmente por você ser jovem, se você não ter nome. Infelizmente, o nome é tudo, assim, tudo que a É gente tem, né, no verdade. início.
Verdade. E a isonomia entre os membros por exemplo, da promotoria, procuradoria e até mesmo os juízes e advogados, sem qualquer hierarquia, é uma realidade? Assim, você vê que, por exemplo, você chega no fórum, você consegue ter o mesmo atendimento que um promotor, um defensor ou um juiz no fórum? Infelizmente, essa não é a realidade hoje da advocacia, né? A advocacia, ela é desvalorizada diariamente. A gente não tem o mesmo tratamento. Até eu falo isso até no direito penal. Inclusive, quase foi o meu tema de TCC sobre a imparcialidade do Ministério Público, a diferença do tratamento da promotoria e da defesa, né? No âmbito penal, porque a gente vê que não há paridade de armas no direito penal, por exemplo, porque É o Ministério verdade. Público está ali ao lado do juiz, lá no topo, e a defesa está ali embaixo, encolhida, e a Deus dará, né? Então a gente vê que isso daí, infelizmente, é aquela frase clichê, né? Na prática é outra coisa, na É teoria é lindo. verdade. Na teoria é muito lindo mesmo. Eu tive o privilégio de fazer meu primeiro processo sozinha, processo penal, um crime, tráfico de drogas. Tive agora o primeiro contato, né? Porque eu nunca tinha pegado um processo penal na minha vida. E fui fazer agora lá no escritório. E eu vi assim, nitidamente, o juiz, ele fundamentou a sentença dele todinha com base em interrogatório policial, porque não tinha nada mais que comprovasse que o meu cliente, ele era traficante de drogas. Apenas um policial, que foi o que prendeu ele, dizendo que ele era. E Uhum. aí o juiz fundamentou a sentença dele nisso. 3 qualificadoras com o mesmo argumento, sem fundamento nenhum, assim, não tinha embasamento nenhum, prova nenhuma, somente isso. Então, assim, a gente vê que o juiz, ele sempre vai levar em consideração, o Ministério Público falou isso aqui, então vai ser nisso aí que eu vou me ligar. É, Defesa não tem isso, problema nenhum, não tem importância, não. não. E você tem ideia, assim, de alguma prerrogativa, você lembra de alguma prerrogativa profissional da advocacia que é prevista em lei? Sei. O livre, você, o advogado, ele tem livre permanência, livre entrada em Uhum. gabinete, e aí também tem secretarias, é, não há hierarquia entre membros do magistrado e promotoria, o que tudo isso, infelizmente, não é Não cumprido, né? acontece, né? A gente já fez estágio juntos, a gente presenciava lá no cartório, que não podia deixar o advogado entrar no cartório, sendo que isso é É, direito do advogado. Se o advogado quiser entrar no cartório para olhar os autos, ele vai poder olhar. ele, é, E muitos cartórios não deixam, mas fazer o quê? Infelizmente. é. É, Você lembra de alguma dessas prerrogativas que a gente já até citou aqui, né? Já até adiantou essa resposta, mas você lembra assim de alguma prerrogativa que você já presenciou um colega seu que passou por isso, que foi violada uma prerrogativa dele e ele se viu sem saber o que fazer? Ah, com certeza, né? Eu tive a oportunidade, a gente até estagiou juntas, né? Mas eu tive a Uhum. oportunidade de ficar no gabinete, de um juiz, e aí eu via que diariamente não era cumprido aquela prerrogativa que o advogado tem livre acesso ao magistrado, independentemente de horário marcado, tem acesso ao gabinete. Na realidade, isso é balela, né? O, quando o magistrado atende ao advogado, é como se ele estivesse fazendo um favor e não sendo um direito do advogado, né? Isso quando o Infelizmente, magistrado está lá para atender, né? Porque é, raramente. Aí exatamente. é quase impossível. É mais fácil você falar com Deus do que conseguir falar com o juiz, né? É o Infelizmente. assessor que faz ali o trabalho, né? E você já passou ou soube de alguma advogada que sofreu discriminação por ser mulher? Eu já passei, inclusive foi na minha primeira audiência, eu peguei um caso sobre guarda, e aí o advogado da outra parte era um senhor bem mais velho do que eu, e quando eu fui falar, eu permaneci super direta, super calma, porque eu já via que ele estava exaltado, né? E aí, quando eu fui falar, ele virou para mim e falou: "O que que essa menina tá falando?" E aí eu vi que, infelizmente, eu tinha um longo caminho a trilhar, porque ele me desrespeitou, me chamando de menina, sendo que eu sou uma mulher, e
me desrespeitou ao meu trabalho por eu ser jovem, né? Então, aí eu vi que eu sofri uma tacada só em vários sentidos, Em né? Por ser vários jovem, por ser sentidos, por ser mulher. jovem, por ser mulher, por tudo. Pois é, Julgando o seu trabalho, né? Nem pela sua pela idade, minha né? Porque você não é idade. nova, É, mas mais pela nossa, sua aparência. na hora eu tive vontade de chorar, mas a gente tem que manter, né? Infelizmente. Infelizmente, isso frustra a gente. E você já soube de algum advogado que sofreu discriminação racial? Já, é, eu acho que aqui na OAB do Estado já teve diversos casos de discriminação racial, né? E aí a OAB tem lançado algumas notas de repúdio, mas eu acho que Uhum. falta um pouco de efetividade, né? Nessas notas de repúdio, que infelizmente nota de repúdio não tem servido para muita coisa atualmente. É verdade, nota de repúdio não vai fazer a pessoa que é preconceituosa mudar o que ela pensa, né? Infelizmente. E Com certeza. sobre orientação sexual, você lembra de algum caso assim que você já viu que a pessoa sofreu discriminação pela orientação sexual dela, o advogado pela orientação sexual dele? Assim, eu presenciar, nunca presenciei. Eu já ouvi, né, de um promotor, na época eu era estagiária de graduação, então isso acho que foi em 2015, eu estava bem no início da faculdade, eu ouvi um promotor falando que quem advogado que tinha tatuagem já não prestava, que ou era maconheiro ou era viado. Falou nessas palavras. E aí é muito duro pra gente ouvir e não poder falar nada, porque é você, estagiário, no seu primeiro estágio, você vai bater Precisa de frente com daquele o dinheiro, promotor, daquele você precisa emprego. daquele dinheiro, você não vai bater de frente com o promotor. É duro a gente ouvir e sentir aquilo, né? E não poder falar nada. E aí é isso, o promotor tá lá até hoje e a gente sabe que não mudou o pensamento, né? Infelizmente. E, na sua opinião, além disso tudo, existe mais algum fator que dificulta assim, o exercício da advocacia hoje? Com certeza, eu acho que o que dificulta o exercício da advocacia vem até da própria classe, né? Que desvaloriza o trabalho do colega, não respeita os limites do colega, não dá a mão para ajudar, é, leva tudo como se fosse uma guerra, realmente, né? No Uhum. caso. E aí a gente tem uma classe desunida e que aceita qualquer coisa, né? É verdade. E sobre a demora na prestação jurisdicional, quem que você considera o responsável, né, por toda essa demora nos processos que a gente vê aí, que são milhares de processos no judiciário e não tem nenhum andamento? É, eu não acho que seja uma única pessoa responsável, né? Existe hoje vários fatores que, infelizmente, fazem com que os nossos processos demorem anos e anos e anos, e por isso eu até tento fazer uma advocacia extrajudicial, seja no âmbito de família, seja no âmbito imobiliário, graças a Deus, porque a gente sabe que o judiciário ele é fasado, os magistrados eles têm muitos privilégios e não têm efetivamente uma corregedoria firme ali para regulá-los. A gente sabe que existem servidores que prestam um mau serviço, e a gente sabe que o judiciário hoje ele é movido pelos estagiários. E aí a É. gente não tem a valorização dos estagiários, né? E aí os estagiários acabam, falo por experiência própria, a gente acaba fazendo o trabalho no automático, não querendo, sabe, realmente fazer a mudança, infelizmente. E aí também eu culpo o Estado, porque, por exemplo, se eu não me engano, o Tribunal de Justiça aqui do Estado está desde 2013 sem concurso. E aí a Defensoria Pública está defasada, que também tem muitos anos sem concurso, e a Defensoria Pública aqui do Estado, que eu saiba, não valoriza também os profissionais, e a cada 30 dias, um profissional da Defensoria Pública abandona, vai para outro estado, seja o que for, né? Então, é todo o conjunto de uma ópera que faz que os nossos processos durem anos e anos, né? A gente trabalhou em um lugar que o juiz, não vou citar nomes, né? Mas o juiz ia no máximo 2 vezes por semana trabalhar E e olhe tava tudo lá. ok. E olhe lá, né? Esse era o máximo, né? E tava tudo ok, porque ele sabe que efetivamente não vai ter
a corregedoria ali no pé dele, apesar de ter diversas reclamações, não vai levar em nada, né? Não vai ter eficácia nenhuma, porque o juiz, as prerrogativas deles são essas, né? Eles vão É, trabalhar quando eles querem, não tem horário, a não tem. deles, a deles são cumpridas, a dos advogados, infelizmente não. Exatamente. E você acha que a falta de proatividade dos advogados em lutar pelas prerrogativas é o que às vezes ajuda a não ser respeitadas essas prerrogativas? A falta do advogado exigir que seja cumprido, talvez Com seja a culpa? certeza, com certeza. Quando a gente está dentro da OAB, a gente vê que, apesar de cada um lutar da sua forma para que os nossos direitos sejam cumpridos, sempre vai ter alguém que vai deixar isso para lá, e aí isso acaba desvalorizando toda uma luta, né, de uma classe, infelizmente. Eu, por exemplo, já fiz 2 entrevistas de emprego em escritórios grandes que ofereceram como salário, uma ofereceu R$ 1.300 e a outra R$ 2.000. E era de manhã até às 18, né? Acho que de 9 às Gente, 18. Eu absurdo. não aceitei, obviamente. Eu falei, não estudei 5 anos, fiz uma especialização, gastei todo o tempo, todo um dinheiro para poder aceitar um valor desse. Mas, infelizmente, eu sei que alguém aceitou, né? Algum advogado aceitou. Isso acaba desvalorizando a nossa classe, desvaloriza todo o nosso trabalho que a gente faz Todo o esforço, né? diariamente, né? Diariamente. Então, E com aí fica certeza, se a gente não se aquele. valorizar, ninguém vai. E aí fica aquilo, né? É um mercado prostituído, porque você tem o seu preço, mas aí sempre vai ter alguém que vai ter o preço Vai menor, fazer. vai fazer mais barato. Não vai fazer na mesma qualidade, talvez, Uhum. mas vai ser mais barato, infelizmente. Mas é isso, então. Queremos agradecer a participação da doutora Bianca. E é isso.